não receba em vão a graça de Deus. É com essa afirmação que Paulo começa o capítulo 6 da nossa leitura de hoje, e é a partir dessa afirmação que eu quero conduzir a nossa reflexão de hoje, que nos levou do capítulo 6 até o capítulo 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Não recebam em vão a graça de Deus. É o alerta que Paulo faz aos coríntios. E eu entendo que nesses próximos capítulos ele vai dar a eles alguns exemplos de posturas que eles deveriam adotar, de formas como eles deveriam conduzir as suas vidas, para demonstrar que não receberam em vão a graça de Deus. Uma das coisas mais frustrantes quando nós presenteamos alguém é perceber que a pessoa não deu a mínima para aquele presente. É perceber que aquele presente que foi dado foi ignorado. Eu me lembro, logo que o Caleb nasceu, e depois que a gente vai passando o tempo e com os filhos, a gente vai entendendo que é assim mesmo, que as crianças muitas vezes ignoram presentes que você achou que seriam incríveis, e essas coisas vão passando batido. Mas eu me lembro que pouco tempo depois que o Caleb nasceu, eu fiz uma viagem para um curso, para um treinamento, e fui e comprei um presentinho, comprei um brinquedo que eu achei que ele ia achar incrível, e trouxe da viagem, cheguei em casa todo empolgado, olha, o primeiro presente que eu comprei na viagem e tal, e trouxe o presente, trouxe o brinquedo para ele, ele olhou e ele não deu a mínima para aquele brinquedo. Mas eu fiquei tão triste, porque eu andei na loja, eu procurei, eu olhei, e não é esse aqui que ele vai gostar? E ele passou meses, eu acho que mais de anos, sem dar a mínima para aquele brinquedo. A verdade é que esse brinquedo nunca foi muito sensação de nenhuma das crianças aqui em casa. Mas a sensação de que eu escolhi algo, que eu pensei naquele presente, eu achei que aquele presente ia ser tão bem recebido, e ver que não, bateu aquela frustração. E eu fico imaginando como o Senhor nos olha e como ele se sente, como ele vê o fato de que ele entregou por nós tanto, e ele entrega tanto a nós, ao entregar, ao nos conceder a sua graça, e ao notar que tantos, mesmo entre aqueles que se dizem cristãos, recebem essa graça, e parece que foi em vão. Não entenderam o que receberam. Dizem receber, mas não vivem de acordo com aquilo que não vivem de acordo com aquilo que receberam. Não demonstram de fato valorizar aquilo que receberam. E eu acho que é disso que Paulo está falando quando ele escreve para que os coríntios não recebam em vão a graça. Não basta dizer que recebeu a graça, não basta estar na igreja, não basta fazer parte dessa comunidade. É necessário que vocês demonstrem com as suas ações, com as suas palavras, com a vida de vocês, que entenderam essa graça, que valorizam essa graça, que não foi algo que Deus os deu em vão, mas que de fato é algo que fez sentido, que transformou a vida de vocês. E para mim é isso que ele vai trabalhar nesses próximos capítulos. E pelo menos 3 aspectos me chamaram a atenção, e eu quero destacar com você a partir da nossa leitura. Ainda no capítulo 6, Paulo começa falando sobre, focando no ministério deles, no ministério dele, daqueles que andavam com ele. E eu acho que aqui ele está apresentando algo que era importante para ele, um princípio pelo qual ele se pautava e que seria importante também aos coríntios que entendessem e que buscassem viver assim. Ele começa dizendo assim, ó, vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar o nosso ministério. Suportamos pacientemente as aflições, mostramos quem somos por nossa pureza, entendimento, paciência, bondade, o Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos fielmente a verdade, o poder de Deus, e o poder de Deus opera em nós. Servimos as pessoas, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos, somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Paulo vai tratando sobre a dedicação, vai falando sobre a dedicação dele e daqueles que andavam com ele, em fazer todo o esforço para que, através do ministério, ninguém tropeçasse por causa do ministério deles, nem tivesse motivo para criticar
esse ministério. E ele fazia isso se dedicando, enfrentando as oposições, enfrentando as dificuldades, sendo gentil, paciente, mesmo quando as pessoas o desprezavam e tratavam com hostilidade, vivendo com pureza, demonstrando entendimento, paciência, bondade, fazendo todo o possível para que a sua vida não fosse pedra de tropeço para ninguém. E essa, sem dúvida, é uma das formas que demonstramos que não recebemos em vão a graça de Deus. Quando entendemos que a nossa vida, a nossa postura diante da vida é sim influência sobre os outros e importa sim como nós nos conduzimos diante da vida. Se você tem sido pedra de tropeço para alguém, se você tem se portado de forma indevida, isso tem feito com que outros se escandalizem, se afastem do evangelho, isso demonstra que você não tem tido a seriedade necessária e certamente tem demonstrado que essa graça recebida pelo Senhor tem sido tratada como algo em vão. Uma das formas de demonstrar que não recebemos em vão a graça é viver e buscar viver de forma fiel, de forma que não sejamos pedra de tropeço para ninguém. Outra forma que ele trata ao longo dessa nossa leitura de hoje, no capítulo 7, ele vai falar sobre a importância de viver em pureza. Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Nos purifiquemos de tudo o que contamina, seja o corpo, seja o espírito. Isso é uma grande demonstração e importante demonstração de que entendemos a graça, de que valorizamos essa graça que recebemos do Senhor. Porque se o nosso Deus é santo, certamente nós que o servimos devemos buscar viver em santidade. Paulo fala, por exemplo, ainda no capítulo 6, sobre a importância de que eles não se colocassem em julgo desigual, que não fazia sentido, não era aceitável que alguém que cresce se ligasse a alguém que não cresce. E porque não é possível que a justiça seja parceira da maldade. Ele faz um alerta sobre essa pureza, inclusive nos relacionamentos, nas alianças que eram firmadas. Então, cuidado para que vocês não façam alianças, não se relacionem, não assumam ligações profundas com gente que não compartilha da fé, que não crê naquilo que você crê. Não é possível que haja aliança entre a luz e as trevas. Busquem essa purificação, se tornando cada vez mais santos, tementes a Deus. E ele vai tratar e ele volta a falar sobre a carta dura que ele havia escrito. E ele diz assim, olha, eu não me arrependo de ter enviado a carta, aquela carta severa, embora muitos de vocês talvez tenham lamentado ao receber a carta, tenham se sentido tristes em função da carta, mas apesar da tristeza que ela possa ter gerado em vocês, eu me alegro por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera do seu povo. A tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. E aqui Paulo fala de um negócio muito interessante que certamente você não ouve muito nas pregações por aí. Existe uma tristeza que agrada ao Senhor. Existe uma tristeza que alegra ao Senhor que você sinta. A tristeza que leva ao arrependimento. Paulo diz que ele não ficou feliz por ter causado tristeza neles, mas ao mesmo tempo se alegrava, não pela dor, mas porque essa tristeza os havia levado ao arrependimento. E essa tristeza todos nós devemos sentir. A tristeza que nos confronta, que nos alerta do pecado, que nos leva ao arrependimento. Essa tristeza é sim da vontade de Deus. Alegra ao Senhor que todos nós experimentemos essa tristeza que transforma a nossa vida. Vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo, prontidão em punir a injustiça. Essa tristeza é desejável, ela é bem-vinda. A tristeza que constrange e que nos conduz ao caminho do arrependimento. É nessa tristeza e nessa jornada de arrependimento e de pureza que nós demonstramos que não recebemos em vão a graça de Deus. E o último aspecto que eu vejo destacado aqui é quando Paulo conduz e chama aos irmãos para que sejam generosos, que demonstrassem que não receberam em vão a graça de Deus, por sua vez, demonstrando eles também generosidade, sendo graciosos com outros irmãos.
Paulo escreve a partir do verso 7, visto que vocês se destacam tanto em outros aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo, no amor que receberam de nós, queríamos também que se destacassem no generoso ato de contribuir. Olha só que legal. Já que vocês se destacam em tantas coisas, que tal vocês se destacarem também na generosidade? Que tal vocês retribuírem a generosidade que vocês recebem do Senhor? Essa graça que receberam do Senhor, manifestarem ela sendo generosos, contribuindo com os seus irmãos. Ele fala sobre os irmãos das igrejas da Macedônia, que apesar da sua extrema pobreza, transbordaram em rica generosidade, e encoraja os irmãos de Corinto a que sejam generosos. Ele fala, eu não estou ordenando que o façam, mas sim testando a sinceridade do seu amor. E essa frase aqui é forte. Olha, eu não estou mandando que vocês façam, mas eu estou testando a sinceridade do coração de vocês. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que a generosidade é um indício da sinceridade desse amor que nós dizemos ter uns pelos outros e pelo Senhor. Como é que eu posso amar a Deus? Como é que eu posso amar o próximo? E tendo a oportunidade, tendo a possibilidade de ser generoso, não o ser. Se eu posso ser generoso, se eu posso contribuir e não o faço, eu demonstro que, na verdade, não amo a Deus e ao meu próximo como deveria. Eu demonstro que não há sinceridade nesse papo de amor. Ele diz, ele insiste, olha, façam de boa vontade, de acordo com o que vocês têm, não com o que e não com o que não tem. Eu não quero que a contribuição de vocês dificulte a vida de vocês para facilitar a vida dos outros. Façam isso com generosidade, façam de boa vontade, dentro das possibilidades de vocês, mas façam. Sejam generosos. No momento em que vocês têm fartura, vocês podem ajudar os que passam por necessidade. E em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando necessário. Paulo encoraja esses irmãos a que demonstrem que entenderam e que valorizam essa graça que receberam de Deus, demonstrando também essa graça, essa graciosidade em direção aos outros, sendo generosos. Por isso, que possamos demonstrar na nossa vida, com as nossas ações, que não recebemos em vão a graça do nosso Senhor, demonstrando isso vivendo de forma reta, fazendo o possível para que não sejamos pedra de tropeço para ninguém, mas nos esforçando em todo o tempo para demonstrarmos a nossa fidelidade ao Senhor, vivendo em santidade e vivendo guiados por essa tristeza necessária que nos conduz ao arrependimento, que nos leva a uma vida de santidade, porque isso agrada ao Senhor, e também sendo generosos, dentro das nossas possibilidades, mas sendo generosos, porque se recebemos tanto dessa graça de Deus, e se temos com o que contribuir, que sejamos generosos com os nossos irmãos que precisam do nosso apoio, da nossa mão estendida, para que no dia em que nós precisarmos, também possamos encontrar essa generosidade nos outros. Que Deus te abençoe, que você possa viver de modo que demonstre o quanto você valoriza essa graça que recebeu de Deus, que não a recebe em vão, e que isso seja verdade na nossa vida, na vida das nossas famílias. Que Deus abençoe você, compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado, e você já sabe, volta amanhã que nós temos mais uma reflexão aqui.